Salve, gente! Salve, gente! Salve! 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 Hoje nós estamos aqui para o nosso Racionalcast de número 14, com dois convidados mais do que especiais. Muita gente, né? Algumas pessoas já comentaram aí, chama o Zé Neto para fazer parte aí com vocês. E para quem não sabe, eles moram um pouquinho longe e hoje estão aqui, próximo à nossa cidade, então a gente já puxou eles para vir fazer o Racionalcast junto com a gente. Tudo bem, Zé Neto? Tudo bem, boa noite, não, né? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. E a Karen Marabese, Olá, tudo bem, pessoal? Karen? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e participar do Racionalcast. E hoje vai ser muito legal, né, Lu? Hoje vai ser o primeiro programa com convidados, né? Que não tá sendo só com a família aqui. Então, muito obrigado. Vocês estão abrindo aqui o primeiro programa de convidados e vão ter mais, né? A gente já tem uma listinha já dos próximos convidados. Depois nós já vamos, tá aqui, tá anotado aqui os próximos que a gente tá pensando, hein? E vocês vieram de Limeira hoje, deu certo para vocês virem para cá, né? É uma distância mais ou menos 3 horas de viagem, mais ou menos? 3 horas, é. Né? 3 horas. São 310 quilômetros, acho. Então, ó, para você que mora aqui mais perto, tá vendo? Não tem desculpa, não. Vocês podem vir, tá? Beleza. Então, hoje a gente vai fazer aqui um programa como você conheceu a cultura racional. E a gente tá aqui com os dois convidados. A gente vai perguntar, vou começar primeiro com o Zé Neto. Pode ser? Pode Ou ser. você prefere para Karen primeiro? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, Zé Neto, como que você conheceu a cultura racional? Bom, eu não sei se eu olho na cara de vocês ou se eu olho pra eles. Fique mas à vontade, a culpa é deles, tá? Foi eles que fizeram eu conhecer a cultura racional. Muito próximo daqui, numa casa ali pra cima ali. Eu vim com 18 anos, 18 anos, eu tinha comprado a minha motinho, né? E vim pousar na casa do meu irmão, que o Luiz é meu irmão. E tinha um panfleto lá na porta da casa dele lá. Então eu saía lá fora, li aquele panfleto uma vez. Aí não conseguia dormir, porque eu sempre fui da madrugada. Aí depois saí de novo lá, li de novo. Aí depois saí, li mais uma vez. Aí fui dormir com aquilo na cabeça do panfleto, né? Falando que a fase do pensamento tinha acabado. E que agora era a fase do raciocínio. Eu falei, mas eu penso o tempo todo, como que o pensamento parou? Porque fala que o pensamento acabou, que o pensamento parou. Aí eu fiquei confuso com aquilo. No outro dia comecei a perguntar para o meu irmão o que era. Ele começou a me explicar. Só que, assim, eu pedi o livro até no dia, até falei assim, eu quero esse livro emprestado. Aí eu sei que ele pegou e falou, não, vamos te emprestar, vamos te dar um livro e tal, e eu fui embora para casa. Cheguei em casa, naquela outra noite, né, comecei a pesquisar sobre a cultura racional, porque eu fiquei realmente intrigado com aquilo. Encontrei o livro e comecei a ler o livro, e li metade desse volume numa noite, da meia-noite às 6 da manhã, eu acho. E realmente despertou minha cabeça. Eu acho que eu fui um pouco... Eu sempre fui um pouco assim... não explosivo, mas Curioso, né? Não é curioso. Sabe quando eu conheço uma coisa... Você sabe disso, você vive comigo há 10 anos. Quando eu conheço alguma coisa, eu falo, não é isso e não vou... E comecei a achar que todo mundo ia entender como eu entendi. Então eu comecei a falar para minha mãe, falar para minhas irmãs, e elas achando que eu estava ficando meio louco. Porque realmente, de um dia eu pensava de um jeito, no outro dia eu já pensava completamente diferente. Aí eu comecei a estudar mais, eles foram lá, me levaram um livro, eu li o livro todo, aí eu calmei, parei com isso, e estou agora estou com 33 anos, então estou há 15 anos lendo cultura racional. Já li toda a obra e realmente mudou a minha vida para melhor, muito melhor. Porque a cultura racional, ela conseguiu me explicar todos os pontos que eu tinha dúvida, me abriu o caminho para conhecer, inclusive, outros livros que explicavam coisas que ainda eu tinha dúvida. Só que depois de eu rodar por todos esses outros livros, eu ainda vi que a cultura racional ela entrega mais, de uma forma muito mais simples, o que às vezes incomoda as pessoas, porque fala, não se aprofunda muito, mas se você se aprofundar nela, ela se aprofunda. Não é que a leitura parece ser muito simples, mas ela é muito densa quando você aprofunda na leitura. O problema é que a gente pensa assim, não tem que estar estampado. E na verdade com a leitura você vai entendendo, às vezes, numa simples frase, uma coisa muito mais interessante do que em outros livros que está lá tudo escancarado na sua frente. E foi assim que eu conheci a cultura racional. E estamos aí há 15 anos fazendo vídeo também, inclusive, né?
Ah, isso que eu ia falar. Eu esqueci de falar, né? Eu sempre comento em alguns vídeos aqui do irmão do Luiz, que tem um canal também, que é o Extraterreno Zé. Então, para quem tá chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, de repente, ou já assistiu esses outros vídeos, ele é o Zé, né? O Zé Neto, o extraterreno. Eu sou ele é o extraterreno. Você Extraterreno também Zé. Todos somos. É isso aí. E ele tem também um canal aqui no YouTube, né, Zé? Então, o pessoal que tiver interesse de assistir também, são muito bons os vídeos do Zé Neto. Para quem também, eu não cheguei a apresentar, mas ele é irmão do Luiz, do meu marido, e ele foi na nossa casa, né, Zé? Ele falou que foi ali, foi porque era uma casa muito próxima. E, inclusive, no último vídeo agora que a gente colocou, no Racional Cast de volume 13, acho que o Zé ainda não viu, mas eu falei sobre ele, né? Sobre as mudanças. A gente estava falando sobre os benefícios que a cultura racional traz pra gente, né? A leitura do livro Universo em Desencanto traz pra gente. E eu comentei sobre você, que quando eu conheci o Luizinho, você era bem menino, 11, 12 anos, e você era bem bravinho, né? Bravo. Desde pequeno. E aí a sua mãe achou, assim, super... uma coisa, assim... com quase que um milagre, né? A forma como você Ela até modificou. hoje tem medo de conversar comigo por causa daquele Zé de quando tinha 11, 12, até os 18 anos, né? Porque ela acha e que explosivo, né? E eu olho pra cara dela e falo, ó, ele já foi embora. Esse Zé não tá não mais existe aqui. mais. Eu Se eu comentei quiser, eu sobre uso isso. ele, mas raramente eu uso. Eu comentei sobre isso mesmo. Você mudou da água pro vinho, assim, e nunca mais, né? Você mesmo já chegou a falar pra mim. Eu não sei pra onde foi a raiva que eu tinha, porque ela não existe mais. E realmente você Mas é a bem raiva era a tranquilo. inconsciência, né? De achar que esse mundo realmente tinha que andar como eu queria. Quando eu entendi que eu não sou desse mundo, então é impossível que ele tenha que andar conforme eu quero, as coisas acontecem. Eu falo, não, tá certo, não é pra ser do meu jeito. É pra ser do jeito que é, e eu que tenho que me adaptar. Mas não é fácil para quem não é estudante, né? Mudar, assim, drasticamente, da água para o vinho. E você mudou muito e não tem mais, digamos, como é que fala quando uma pessoa separa e tem recaída, né? Recaída. Você não tem recaída, foi o que eu até comentei no outro vídeo. Falei, ele permanece calmo até hoje. Ele não fica com raiva de nada. Tipo assim, eu não vejo você como uma pessoa com raiva, nervosa. E você era um menininho bem Bravo. bravinho. A porta do meu quarto, quem sabe disso? Ele continua, tia Karen? Continua, sim. Tia Karen, eu falo tia Karen por causa do Vinícius, tá, gente? Tia Karen. Sou tia do Vi. E agora vamos ver, né, com a tia Karen, como é que foi que ela conheceu. Mas a gente já sabe, né? Vai lá, tia Karen, conta pro pessoal. Bom, eu falo que a cultura racional entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos 4 para 5. Foi através do meu pai, né? Meu pai, ele gostava muito de extraterrenos, ele assinava aquelas revistas UFO, né? De ufologia. Era muito interessado. E no emprego dele tinham 2 estudantes da cultura racional, o Ademir Brunhara e o João Corner, eram dois amigos até hoje nossos, frequentam, né, o grupo da cultura com a gente. E esses 2 estudantes começaram a divulgar para ele, né, explicar o que eram esses extraterrenos, que tinha um livro que explicava o porquê que eles apareciam aqui, né, o que são essas luzes que a gente vê no firmamento. Então, depois a gente pode até aprofundar um pouco nisso. Vamos. Isso ele acabou atraindo meu pai o livro por causa desses extraterrenos que ele era tão interessado. E aí ele começou a ler o livro, foi ao Retiro Racional, que é onde é confeccionado os livros, conheceu o senhor Manuel Jacinto Coelho, né, autor do livro. E nisso ele começou a estudar. E a gente, né, eu era muito pequena, mas a gente sabe, né, que a energia está dentro da casa, começa a trabalhar em todos. Então, hoje, todos são estudantes de cultura racional. Mas eu falo que eu conheci a cultura racional mesmo a partir dos 15 anos, porque até então você é um jovem, adolescente, não entende muito o movimento da vida. E a partir dos 15 você começa a entender, ver muito mais sofrimento, por que as pessoas sofrem, qual que é o sentido dessa vida, o que a gente está fazendo aqui. Eu comecei a estudar química, então você começa a querer conhecer a origem da vida, e aí que eu fui me aprofundar na cultura racional, e estou até hoje estudando, né? A gente estuda diariamente esse conhecimento, e me esclareceu, como o Zé falou, esclareceu várias dúvidas que a gente tem, né? Ainda tem algumas, mas vem esclarecendo aos poucos, então você vai desenvolvendo, e foi a melhor coisa da minha vida, se conhecer é a melhor coisa. Legal. E você, além de estudante, você é maestrina, né? Isso. A gente, para quem não sabe,
a Cultura Racional tem várias bandas, né? Que se unem para formar uma banda gigante. Mas cada região, cada cidade tem uma banda de fanfarra. Na verdade, é uma banda marcial, né? Isso. E a gente sai todos os domingos para a gente divulgar, fazer a divulgação do livro. E as bandas precisam ter, além dos músicos, os maestros. E a nossa querida Karen é a maestrina da banda de Limeira. Limeira, Araras Região, e Americana. Na Região. verdade, eu comecei na banda da cultura com 9 anos, né? Foi a primeira vez que eu comecei a ensaiar. A banda na região de Limeira tem mais de 30 anos, né? Então, eu comecei com os 9 anos. E fui tocando vários instrumentos, né? Tem vários instrumentos na banda. E há uns Que tanto 15... que você tocou lá? Eu toquei atabaque, eu toquei caixa, eu toquei lira, e agora estou como regente e divulgando, usando, né, a banda como uma ferramenta de divulgação da cultura racional. Legal. Muito bom. Você já tocou o que na banda? Só o sax? Só o saxofone. Tentei tocar trompete, é impossível tocar trompete, cara. É, né? É um instrumento que eu Você sabe que... Essa vida eu vou passar sem tocar aquele instrumento. Então, rapaz, o nosso maestro aqui também pediu para eu tentar no bombardino. Não saiu nem o dó. Deu dó. Ficou no dó. Deu dó. É um instrumento que consome muito ar e eu não entendo como funciona. Talvez se eu entrasse com o professor eu até entenderia, mas... acho que o problema é a boca, né? É a embocadura. Embocadura é É muito embocadura diferente. diferente. E a gente não tem muita boca, né? Nós dois. Tem pouco beijo, né? Não puxou o tio, O né? Vinícius acho que vai bem, olha lá. Bocão, Olha o né? tamanho do bocão, puxou a mãe. Mas é isso aí, que legal, hein? Olha, eu estou muito contente de ter vocês como convidados aqui do Racionalcast, porque além de abrilhantar o nosso canal aqui, a gente fica sabendo de coisas, o povo também, né, que acompanha a gente aqui, fica sabendo como é que vocês estão nessa daí, né, como é que vocês conheceram e tal, e fica, como é que se diz, tem mais uma opinião além das 3 aqui que o pessoal já está acostumado. Mas, Karen, fala uma coisa para mim, eu vou continuar com a Karen, depois você chama o seu Zé Neto aí, seu cunhado, tá bom? Karen, deixa eu falar uma coisa. Você falou do seu pai que ele conheceu porque ele tinha muita curiosidade sobre extraterreno. Sim. E por que pareça, acabou conseguindo um genro extraterreno. Extraterreno. Ele adquiriu Isso ficou muito legal. Atraiu isso, né? muito. Pior que, olha, nós dois é unha e carne, viu? É, né? E eles se Então. adoram mesmo. Aí, né? tá Nós vendo? dois eu o tempo todo junto. Eu falo pra ele, eu sou o ET que você procurava. Mas então, entrando nesse assunto de extraterreno, que também é uma dúvida muito procurada aqui no canal, às vezes as pessoas perguntam, dá pra gente aí uma ideia do que você pensa sobre extraterreno e o que as pessoas buscam e estão precisando entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Bom, a cultura racional, ela explica de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, como retornar ao nosso estado natural. Porque aqui não é o nosso estado natural. Se fosse natural, nós não morreríamos, né? A natureza seria a favor do ser humano, né? A gente seríamos eternos. Mas a gente não, a gente tem essas fases, né? Esses ciclos de vida aí, de nascer e morrer nesse mundo. Então, existe uma origem. E o que seria essa origem, né? De onde viemos? E a cultura racional mostra que de onde viemos, né? Parte dos habitantes desse mundo ficaram né? Não vieram, não desceram de classe, né? Não degeneraram e formaram esse corpo material, mas ficaram no nosso mundo de origem. E esses seres do nosso mundo de origem vêm para cá, né? Em forma de luzes, no firmamento, né, no céu, você vê luzes, vários movimentos, eles vêm para cá para nos alertar de que existe algo além desse mundo material. Então, eles vêm nos mostrar que existe seres fora daqui e que a gente pode retornar ao nosso estado natural, pode e deve retornar ao nosso estado natural, através do livro Universo em Desencanto. Então, essa é a função desses habitantes, alertar o ser humano que existe uma origem, que existe um mundo de onde nós originamos e que nós precisamos retornar para lá. Muito bom. Muito legal. E aproveitando aí, então, já vou aproveitar e perguntar para o nosso grande Zé Neto aqui, o nosso Extraterreno Zé, por que do canal Extraterreno Zé? Conta aí pro pessoal. O que aconteceu? Eu tava lá querendo divulgar a cultura racional de uma forma... Tanto que lá você vai ver que o meu canal não é certinho igual esse, tá? Não tem copinhos. Não tem copinhos, livrinhos, roupinhas brancas. É tudo meio que do jeito que eu penso na hora. Não, hoje vai ser assim.
Eu resolvi mostrar para as pessoas. Primeiro, tinha que chamar atenção pelo nome. Então a ideia foi, já vou botar extraterrenos aí, porque a pessoa já vai falar, tô querendo, para todo mundo que tem interesse sobre seres extraterrestres ou extraterrenos, já vai chamar atenção, ele já vai lá ouvir. Então realmente é um nome chamativo mesmo para chamar a atenção das pessoas. E comecei a fazer vídeos mostrando para as pessoas, desmistificando o que foi criado com o tempo com alguns estudantes que divulgaram a cultura nacional e transformaram a cultura nacional numa forma com muito tabu, colocaram muito tabu. Assim, o Tim Maia, por exemplo, foi um excelente divulgador da cultura nacional. No filme, por exemplo, fala que ele obrigou os seus músicos a usar branco, a pintar os instrumentos de branco. Então, coisas que eu falo, isso está mostrando como se fosse uma religião toda rígida, que não tem nada a ver do que eu leio no livro. O que eu leio no livro não tem essa rigidez. Então, eu preciso mostrar no meu canal, um canal leve, tranquilo. Pode ser quem você é. Se você é um cara brincalhão como eu sou, porque eu não sou um cara sério. Tem pessoas sérias. Eu gosto de dar sempre o exemplo do meu amigo Juliano, se ele assistir, o marido da Luma lá. É um cara muito sério. Eu falo, você não serve pra festa. Você serve pra fazer outra coisa, porque você não se diverte na festa. Você não é o cara da bagunça que cria essa bagunça. E eu sempre fui esse cara da bagunça. De sorrir, de brincar. Eu puxei muito tio Tadeu, né? Você é um animador. O animador. Tanto que eu trabalho com música. Então eu falei, eu preciso falar com essas pessoas que a cultura nacional não é essa rigidez toda. Porque senão só vai atrair pessoas rígidas como... Não que o Juliano seja rígido, maldoso, tá? Ju? Não, ele é um amorzinho. Você é um cara gente boa pra caramba. Nossa, só que você é sério, né? maravilhoso, Não tem jeito. né? Ele é mesmo. Então, esse tipo de... O meu sogro mesmo, Marabés, é um cara muito sério. Você não vê ele puxando papo, contando piada. Ele é um cara sério. Então, e a cultura é pra ele. Mas a cultura nacional também é para as pessoas que querem alguma coisa leve. Porque realmente é tão leve que o seu corpo pode até levitar. Certo? Então, eu criei um canal realmente para mostrar para a pessoa, olha, mas não pode usar roupa colorida? Pode usar roupa colorida. Tem um porquê de que você deve evitar as roupas coloridas, mas não é uma obrigação. Foi tudo isso que eu fui mostrando nesse canal. E teve bastante acesso. O vídeo que teve mais acesso foi o vídeo que fala do Tim Maia. O outro que tem muito acesso são 10 motivos para ler a cultura nacional, o livro Universo em Desencanto. E vários outros relatos da minha convicção na cultura nacional, também teve bastante visualização. E é um canal que ajuda tanto estudantes iniciantes, quanto estudantes que já estão há muito tempo lendo e às vezes não sente uma mudança, porque a gente sabe que às vezes acontece da pessoa estar lendo e não sentir realmente alguma mudança, então ajuda ela a impulsionar a sua leitura, e principalmente para aquelas pessoas que realmente têm curiosidade com o Universo em Desencanto, com os seres extraterrenos. Então eu já criei um canal que abrangesse tudo isso, entendeu? Que mostrasse que a vida é leve, feliz e temos que estar em festa porque a fase racional chegou. Muito legal, isso mesmo. E eu entendo bem esse lado que você faz, né? Com relação a passar para as pessoas, porque pode realmente parecer, esse negócio do Tim Maia, foi bem legal você tocar nesse assunto, porque eu acho que parece mesmo que é um negócio muito rígido, muito sério, e não é nada disso. Realmente, você até fala num vídeo. Acho que sobre isso mesmo. A gente não tem que... Eles usam nós somos músicos. Doutrina mística. É um nome que assusta as pessoas. Se você entendesse que o misticismo, na verdade, ela é uma doutrina desmisticista. Então, ela desmistifica as coisas. Ela não mistifica as coisas. Então, e eles usam doutrina como se tivesse uma regra, um negócio todo rígido para seguir. Então eu falo, não é isso. Então tem que mostrar que é simples, que é tranquilo, que você pode viver sua vida normal e conhecer sua origem. Inclusive, pode falar. O seu Manuel fala no livro, né, que tem alguns livros que ele acaba perguntando pra gente e respondendo, ele fala como se um novo estudante estivesse perguntando. E esse livro tem muitas regras, né? Essa cultura tem muitas regras, ou te priva de alguma coisa, né? E ele responde, claro que não, né? Porque se você se conhece e conhece o porquê de tudo, nada é privado de você. Porque você tem conhecimento do que está acontecendo e de como agir nesses momentos. Então, você não tem privações, né? Não é uma cultura rígida que você tem que seguir muitas regras. Não, simplesmente respeitar o próximo como a si mesmo, né? E viver naturalmente. É isso mesmo. Muito legal você falar sobre isso. Até, né, aproveitando aqui o embalo, você falar, aqui tem copinho, não sei. É que acabou também surgindo naturalmente. Como são mais pessoas, né? Somos nós três. Então, acabou ficando assim, dessa forma. E você, o bacana, até acho legal. Porque você pega ali o seu celular, você pode filmar ali você... Na hora que dá uma brecha, vou fazer uma divulgação aqui, vou falar sobre isso. Veio na cabeça, você faz, né? Então, muito interessante também a forma como você divulga.
E acho que tudo é válido, né? Na cultura racional a gente tem pessoas de todos os tipos de pessoas, né? Que nem você falou, tem as pessoas mais sérias, mas, né, eu também tenho um pouquinho de dificuldade de coisa muito séria, porque eu também sou muito brincalhona, não é? Então, assim, a gente aqui, né, aqui em casa vive umas brincadeiras, então a gente tenta passar um pouco de seriedade quando precisa, mas é muito legal esse jeito seu também lá. Então o pessoal fica todo E a cultura convidado. racional ela é para ser vivida o dia todo, né? Todo momento. Então, o que eu pensei, eu falei assim, se eu mostro para a pessoa que, no momento que me deu vontade de falar de cultura racional, eu vou falar, é para ela entender que não é uma coisa que tem que ser sempre no momento certo, do jeito certo, porque isso é que a Tudo com religião faz, regrinhas, entendeu? né? Isso é que a religião, como a cultura racional não é uma religião, ela é para ser vivida a todo momento. Não que a religião antiga não era para ser vivida a todo momento, as pessoas também deveriam seguir ela a todo momento. Mas as pessoas tinham esse negócio, não, hoje você está aqui na igreja desse jeito, então você tem que seguir essas regras. Agora não, agora é festa, agora faz isso aqui. Não, a cultura racional é todo momento. Todo momento você vai saber, se o livro te explica tudo, a todo momento você está consciente do que está acontecendo ou não. Então, todo momento você tem que viver a cultura racional e divulgar ela a todo momento que você achar que é interessante divulgar. Eu sempre procuro fazer enquanto está em silêncio, para não ficar muito barulho atrapalhando. Normalmente é de madrugada que eu faço. Normalmente quando você está dormindo, né, Karen? Na hora que ela vê, o vídeo já saiu. Já foi colocado lá. E vou aproveitar, Zé, que a Karen também falou sobre extraterrestre, que o pai dela gostava desse assunto. Explica para o pessoal, porque o seu canal é Extraterreno Zé. Todos nós somos extraterrenos, né? Sim. Então explica pro pessoal que está chegando aí, que não é estudante ainda, e de repente, nossa, o canal dele tem esse nome, e as pessoas se assustam, né? Sim. Algumas pessoas se assustam um pouquinho quando ouvem extraterreno. Fala pro Linkando com o que pessoal. a Karen acabou de explicar, né? Os seres os discos voadores, eles aparecem para nos alertar de que existe um outro mundo. E quando você conhece esse outro mundo, você descobre que você é de lá. Então, tanto eu quanto você, nós sabemos que não somos daqui porque nascemos e morremos. E temos a ideia de que vamos para algum lugar. Mas que lugar é esse? Então, é um outro local que não fica na Terra. Extraterrestre, extraterreno, fora da Terra. Então, todos somos de fora da Terra. Então, por isso que o Zé de fora da Terra está falando com o João, a Maria, o José, ou o Carlos de fora da Terra também. Todos somos extraterrestres. Viemos aqui e vamos voltar para algum lugar. Esse lugar é explicado no livro Universo do Encanto. E aí, bebê? Então, como você estava falando, né, que cultura racional, a gente não quer passar essa visão para as pessoas que é algo rígido, né, que é uma cultura rígida, que você tem que seguir várias regras. E quando você tem o conhecimento, você não precisa saber, eu devo fazer isso ou não, a cultura racional me priva de fazer isso. Não, ela não te priva, certo? E eu acho que por as pessoas acharem que é algo muito rígido, né, que chega assim, tanto que muita gente acha que é religião. Esses dias teve até uma situação comigo, que foi um professor meu, a gente estava na escola, a gente ia fazer uma paródia para a escola lá, e a gente pegou uma música do Tim Maia, e quando eles estavam pegando a música do Tim Maia, eu comecei a cantar a música Imunização Racional, certo? Aí um amigo meu perguntou assim, qual que era a do Tim Maia com essa tal de cultura racional, né? Aí o meu professor logo já falou assim, cara, era uma seita que roubou o Tim Maia. Aí eu falei... Ele Aí eu escutei... Pra nave mãe... É. Fala no filme, né? Da nave mãe vai pro planeta racional. É tudo coisa que não existe no livro. Aí eu olhei pro meu professor assim e falei, cara, esse cara não sabe o que tá falando, né? Aí eu olhei assim pra ele e falei, então, professor, como é que você conhece cultura racional? Aí eu falei, eu vi, né, o filme do Tim Maia, vi a biografia do Tim Maia, né? Aí falou, eu tenho o primeiro livro e dá pra... Quando você começa a ver, você já vê que é uma seita. Aí eu falei, tá, mas você leu o primeiro livro? Eu li todo o primeiro livro. Aí eu fiquei pensando, mas no primeiro livro já fala que não é uma religião. Frases já falam. Não é religião, seita, não é doutrina, seita, nem religião. não é doutrina. Aí eu fui tentar, né, conversar com ele, só que ele agiu um pouquinho na ignorância e não quis continuar dialogando comigo. Pelo jeito, ele não tinha lido ainda, né? Dá pra perceber um pouquinho nas frases deles. Mas o que você acha disso? Tipo, o Tim Maia, ele tá na cultura... Ele esteve, né, estudando cultura racional e ele passa uma visão de que ele foi o maior divulgador, né, da cultura racional, mas ele também passa uma visão ruim da cultura racional para várias pessoas. Isso prova uma coisa que o livro explica, né? O elétrico e magnético, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim.
O que eu vejo do Tim Maia é o seguinte, se você ouvir os 3 discos dele, ele tá falando tudo de bom da cultura nacional. Os 3 discos dele são sensacionais, tanto musicalmente falando, quanto de arranjo, tudo é bom. E a letra realmente fala o que a cultura nacional é. Se você quer saber a opinião do Tim Maia sobre a cultura nacional, escute as músicas, que aquela opinião é sensacional. Só que o que aconteceu é que ele era um ser muito explosivo. Ele era um ser que tudo que ele vivia... Tanto que eu falei que eu era esse ser explosivo também, nesse sentido de pegar uma coisa e já virar aquilo e abrir mão do resto. Eu fiz parecido com o que ele fez. Meio fanatismo, tipo assim, não, pegou, conheceu, agora é isso e esquece o resto que tá vivendo. Eu fiz isso também com a cultura nacional, tanto que eu conheço poucos estudantes que tiveram essa mesma atitude que eu tive. Só que o que aconteceu? Só que ele era muita explosão nele, eu não era um gênio como ele, que o gênio é meio louco, né? O gênio é louco. Então o que acontece? Essa explosão de sentimentos que teve, fez tanto ele amar quanto odiar. Então ele começou, depois que ele parou de estudar os livros, ele começou a propagar ela de forma negativa. E precisava arrumar um motivo para isso. Tanto como ele fez do lado elétrico, certo? Ele divulgou bem, ele fez esse lado. Só que aquele cara, ele sempre foi um ser desequilibrado. E eu não estou dizendo, a cultura nacional prova que equilibra. Só que precisa da constância na leitura. Tão prova que equilibra que até no próprio filme, o diretor da gravadora dele fala: você nunca fez um disco tão bom, você nunca cantou tão bem, nunca vi tão bons arranjos assim. Então, quer dizer, equilibrou ele a ponto dele entregar o máximo dele na música. Ele entregou o melhor dele com a música ali, com o livro. Só que, provavelmente, com a fama e com tudo aquilo, vai ficando difícil de ler, muita energia, né, influência de fora. O meio musical, naquela época, até hoje é assim, tem muita influência de pessoas que usam droga, que não sei o que, tudo junto. O cara acabou se entregando um dia de fraqueza, de pouca leitura, e se entregou de vez. Então, do mesmo jeito que ele entrou com todo afinco, quando ele saiu, ele também tinha que sair dando porrada do mesmo jeito. Então, ele é um excelente divulgador. Para mim, o maior divulgador de cultura nacional, a não ser o próprio autor, que foi quem criou. Sim. É um excelente divulgador e espero que as pessoas peguem o que ele fala na música, porque o que ele fala na música é a cultura racional, é a verdade da cultura racional. É isso aí. Eu acho que ele foi um cara assim que ele teve essa missão do jeito que era para ser, foi, né? O que ele fez pela cultura nacional, assim, e faz até hoje, né? Porque muita gente conhece cultura nacional. Muita gente publica aquela música aqui, beleza, em muitos... Né? Então, assim, é um trabalho que ele fez o que ele tinha que fazer, né? O que aconteceu depois, isso aí a gente não tem... Mas ele fez o que ele tinha que fazer, por isso ele é um grande... Quer dizer, divulgador, né? Um grande divulgador. E até hoje ainda vai continuar sendo. Nelson Gonçalves também tem uma música da cultura nacional, né? Tem. O Jackson do Pandeiro tem um CD, ou se eu não me engano, ou 5 músicas. Tem. Que também divulgam a cultura nacional bem bacana mesmo. Acho do Nelson Gonçalves sensacional aquela música. É Os Outros Que Se Danem Futebol Clube. Os Outros Que Se Danem Futebol Clube. A gente pode até tocar ela. Essa música, tá. Eu não sei tocar não, tem acorde estranho ali. Eu ia falar, você não sabe ela. Você sabe cantar? Verdade. Eu lembrava mais ou menos. Eu preciso estudar ela. Dá pra eu ler no celular, eu acho que eu canto aí. Mas é legal. Bom, Karen, queria perguntar uma outra coisa para você. Qual que é a importância para as pessoas que estão começando a conhecer a cultura racional? Porque às vezes as pessoas ouvem falar, né, que existe o retiro racional, né? E muita gente fica com... O que é esse retiro racional? É uma igreja, é um lugar onde as pessoas, né, o que tem lá, né? O que tem que ir lá, né? Quem é estudante de cultura nacional tem que ir nesse lugar, não tem? Então, assim, a gente tem já reza, falou, tem né? reza. Já me perguntaram, Tem reza. mas vocês vão lá, o que vocês fazem? Vocês rezam? Eu falei, Não. não tem nenhum tipo de reza. Não é assim. Então, assim, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a importância do retiro racional? O que a gente faz lá? Bom, o Retiro Racional é a residência do Manuel Jacinto Coelho e é onde a gente tem a gráfica racional, onde são confeccionados toda a obra Universo em Desencanto, né? Então, lá são feitos, para quem não sabe, né, a Cultura Racional são 1.006 livros, né, 1.006 volumes, e são todos confeccionados na residência, né, nesse lugar que nós chamamos de Retiro Racional. Você não precisa, para ser estudante de Cultura Racional, você não precisa ir ao Retiro Racional, você não é obrigado a ir ao Retiro Racional, mas é um lugar onde muitos estudantes, né, principalmente aqui no Brasil,
pelo acesso, né, acabam se encontrando nesse lugar. Então, em alguns eventos no ano, algumas datas, né, comemorativas, por exemplo, Dia da Cultura Racional ou aniversário do Manuel Jacinto Coelho, nós vamos nesse lugar para a gente se encontrar, festejar, comemorar a cultura racional. E foi lá que eu conheci o meu marido também. Então, não é um lugar onde Por isso que ela fala do retiro também, com né? brilho nos olhos. É um lugar de muito respeito, mas onde as pessoas entram em contato. E quando você é estudante de cultura racional, você acaba querendo encontrar alguém que estude também para seguir a vida junto com você, né? Para que evolua junto, porque é difícil quando as pessoas têm pensamentos muito diferentes, é difícil você conviver com uma pessoa assim. Então, quando a pessoa é estudante, você acaba tendo um pouco mais de facilidade de lidar, elas entendem as duas pessoas entendem melhor a mecânica, então a gente consegue viver num equilíbrio um pouco melhor. É claro que temos conflitos, né? Todos os casais. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Macumbeiro casa com macumbeiro, crente casa com crente. Exato. Pra não dar trabalho, né? Porque já vai ter trabalho. Já Agora, vai sem ter. isso... Então, não vamos colocar mais um empecilho. Então, o Retiro Racional é um lugar de encontros mesmo e de confecção do livro Universo em Desencanto. Eu lembrei de uma coisa, porque a hora que a Karen comentou, eu já lembrei do pastor Cláudio Duarte. E eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe dá muita risada. Que ele fala assim, um vai com o frango, o outro vai com a farofa. É isso. É bem isso. Fica mais fácil a vida, né? Apesar da vida não ser fácil, quando o casal comunga dos mesmos conhecimentos, só que aí você acaba tendo uma vida com menos problemas, né? Alguns problemas são evitados, não todos, mas alguns problemas são evitados. Mas o principal do retiro é a feitura dos livros, que não é autorizada a ser feita em nenhum outro lugar, a não ser dentro do retiro. Então a gente vai para lá também para colaborar na feitura dos livros e dos panfletos, que são todos feitos lá, numa gráfica bem grande, que faz bastante livro mesmo. Então a principal função é festejar, comemorar a fase racional, porque é festas e mais festas, é o que fala no livro, é para comemorar mesmo, porque o mundo racional está aqui de porta aberta para você voltar para o seu mundo de origem. E para confeccionar esses livros, essas são as duas grandes, as coisas mais importantes de se fazer no Retiro Racional, é fazer o livro e festejar e agradecer que a porta do mundo racional está aberta. Olha, isso aí. O mundo racional está em festa, né? Está em festa, também temos que ficar. É isso aí, muito Inclusive, legal. falando um pouco do retiro, né? No livro mesmo ele fala: o Brasil é uma terra abençoada por ter nascido a cultura racional aqui. Então, esse centro, né? Esse retiro, esse polo aí de energia é uma bênção para o Brasil por ter nascido aqui a cultura racional, né? Então, foi como eu falo, quando alguém dá um presente mesmo do mundo racional para nós brasileiros, né? Por termos essa cultura aqui tão próxima da gente, né? Esse livro tão de fácil acesso para todos. É isso aí, do Brasil para o mundo, né? É daqui que vai sair para os 4 cantos do mundo o livro Universo em Desencanto. É daqui que sai, né? Já Hoje, já isso temos mesmo. livros em inglês e várias línguas, então todos que tiverem interesse, né? O livro é confeccionado em várias línguas. É isso aí. Para quem quiser adquirir esse livro maravilhoso, livro original que vem do Retiro Racional, é www.universoemdesencanto.com.br ou www.culturaracional.com.br. E vamos finalizar esse vídeo então? E vamos cantar hoje, Zé? Bora. Hoje temos... Vou passar para os cantores, porque vocês não vão querer me ouvir cantando. Hoje a gente vai de música, vamos cantar para vocês. E quem sabe um próximo, né? Um outro vídeo. Vamos lá? Isso aí. Bora cantar. Vamos de música. Alegria, minha gente, que a salvação chegou. Batam palma e digam viva ao racional superior. Alegria, minha gente, que a salvação chegou. Batam palma e digam viva ao racional superior. Muito distante do sol e acima do astral existe uma planície que é um mundo racional. Este mundo é perfeito, é justiça e é razão, é limpeza e é pureza, só exige perfeição. E é de lá que nós somos, por justa causa e razão. Alegria, minha gente, que a salvação chegou. Batam palma e digam viva ao racional superior.
chegou. Batam palma e digam viva ao racional superior. Muito distante do sol e acima do astral existe uma planície que é um mundo racional. Esse mundo é perfeito, é justiça e é razão, é limpeza e é pureza, só existe perfeição. E é de lá que nós somos, por justa causa e razão.